Olá, paz de Deus, irmãos. Emerson e Léo aqui. Eu peço que você dê uma olhada nesse vídeo e eu vou estar comentando sobre ele. Um pouquinho só, os irmãos não levem a mal para uma comparação. Porque um músico toca muito bem. Um organista, um examinador, é uma excelente pessoa para tocar. Mas toque para louvar a Deus, não para humilhar outro. Bom, irmãos, a questão de humildade, ela está em qualquer âmbito, não porque é um irmão que atende em um púlpito, atende na orquestra ou atende na limpeza da igreja, no seu trabalho, aonde quem não é humilde, ele carece de humildade em qualquer lugar. Isso é óbvio, é uma questão do ser humano, é um pecado da carne do ser humano, a soberba em si. Quando você aplica a um lugar específico, às vezes você faz as pessoas julgar a todos, né? Todos ali, você cria uma contenda. Então, nesse sentido que ele fala, dá uma olhada aí. Que isso é fazer por contenda. O irmão toca de uma forma sublime. Só que se o irmão soltar o teu instrumento para mostrar, o outro do lado fica sem chão. Precisa ensinar, como eu estava falando, a humildade dos dois lados. Até porque, quando carece de humildade em si, ou em algo que ele faz, é diferente. Porque às vezes você entende como falta de humildade. Mas, veja bem, que específico que é isso aí. Tem irmãos que eles não tocam bem e eles pensam que toca. Então ele sopra o instrumento alto, extremamente alto, desafinado, e às vezes atrapalha a orquestra, com aquele som estranho. Aí aquele irmão que toca bem, que tem um som bonito, né, que tem mais facilidade, e às vezes ele é humilde, ele toca baixo. Às vezes alguns tentam até tocar um pouco na mesma altura para poder acertar aquela orquestra, para ficar um som melhor. Só quem está lá no meio sabe dessas coisas. E às vezes ele toca baixo, ele tem humildade e deixa ele ouvir tudo aquilo na orquestra, Então, precisa ensinar humildade, como eu disse, a falta dela é do ser humano. Precisa ensinar dos dois lados, aquele que pensa que sabe, aquele que sabe bastante, mas às vezes não quer nem ensinar. Então, não pode ser tão específico, falar que porque toca bem é falta de humildade, ou porque está querendo humilhar o outro. Ele fica triste. Eu sentar perto desse irmão me abate. Sentar perto desse irmão do jeito que ele toca, não sei. Como é que ele entende o meu tocar tão errado? E aí, chegou a falar que isso seria uma contenda. Faça-se de pobre junto dele. Faça-se humilde perto dele. Nada por contenda. Contenda foi quando, por exemplo, te deram um ensinamento, né, falando que os regionais iam perder o cargo porque estavam fazendo espetáculo. Aí as pessoas começaram a deduzir, nossa, mas o que é espetáculo? Deixou a Irmandade toda confusa sobre ajuntamentos grandes que estava tendo. Aí os irmãos alugavam um lugar melhor para tocar, com acústica melhor, porque tinha condição, os irmãos que financiavam isso. Era responsabilidade dos irmãos e não da congregação. Mas aí criou toda aquela contenda, falando que era tocata, e um ficou contra floreado, outro não. E não está tendo união nesse tipo de ensinamento. Causa aí a separação entre irmãos. Se a pessoa sentou perto de alguém na orquestra e ele teve a capacidade de reconhecer que ele toca bem, louvado seja Deus. Essa é o caminho da humildade, né? É o caminho da perfeição. Porque se ele reconheceu que esse irmão toca bem, louvado seja Deus. Eu vou sentar perto de um músico sabendo que vocês estão colocando músico até de orquestra profissional para ser encarregado, né? Tem o Fernando Lopes, tem esse irmão do violino que foi recentemente colocado. Se eu sentar do lado deles, vamos supor que eu toco violino e ele do meu lado, ele não quer tocar o violino para não me humilhar, eu vou saber disso. Eu vou falar assim, nossa, irmão toca bem, ele tá escondendo o dom dele para não me humilhar, daí que eu vou ficar chateado. Eu quero que sentar do lado de alguém que ele põe para fora aquilo que ele sabe. É gratificante você saber que
né? Ali na orquestra tem pessoas que tocam super bem, no mundo aí fora tem pessoas que tocam super bem, e ali na orquestra tem alguém que toca. Então a humildade vem daquele que reconhece que ele também tá ali, tá para aprender, ele pode não ser bom nisso que ele faz aqui, mas ele tá ajudando na orquestra. Esse irmão é bom na música, mas pode não ser bom em outras coisas que esse irmão faz, outros dons que ele tem. É isso que você tem que ensinar. E essa pessoa, se ela precisar de uma ajuda, se ela quiser ir lá perguntar para o irmão, como que eu faço para melhorar meu som, para mim ficar melhor na orquestra, e esse irmão for tratar ele mal, essa é a pior das pessoas. Daí sim, esse irmão é falta de humildade, é falta de caráter. Na realidade é uma falta de caráter quando a pessoa é dessa forma. E agora se ele falar assim, ó, irmão, você tem que você tocar, é assim, assim, assim. Quando eu comecei a tocar, com meus 11 anos, eu toquei saxofone, e eu admirava uma pessoa que sentava, às vezes eu sentava perto, e essa pessoa, eu gostava de ouvir o som dela, embora eu não tinha o mesmo som, e eu tocando aqui, eu via o dela ali, e eu tentava fazer igual, e às vezes ela até essa pessoa me dava umas dicas, tanto que eu cheguei a um som, eu não posso falar aqui, eu vou estar me gabando falar assim, mas um som parecido com o dele, talvez igual. Então eu tive a humildade em reconhecer que ele tocava bem, e era gratificante para mim, eu era grato por ter uma pessoa assim, tocando do meu lado aquele instrumento, que dominava aquele instrumento. Ou seja, se uma pessoa, se um carregado de orquestra, ele vai lá, ele rege super bem, ele consegue dominar a orquestra ali para ele fazer um ensaio perfeito, ele vai ficar escondendo o dom dele, porque tem um outro ali que só sabe reger ali assim, o hino ali do jeito que não sabe falar nada, não sabe ensinar. Aí ele vai esconder o dom dele e vai falar assim, eu não posso fazer por contenda, não posso humilhar ninguém. Então é isso que eu estou tentando explicar para vocês, porque tudo que for tocar bem vai se tornar humilhação ao outro. Esse tipo de ensinamento, ele não traz, às vezes a união acaba trazendo a contenda, igual os ensinamentos sobre os encarregados. Ficaram alguns entendendo que, era contra o Marcão, contra o Barbosinha, o jeito que eles atendem os ensaios, trouxe a contenda, trouxe ali, todo aquele tipo de situação. Faça-se de pobre junto dele. Faça-se humilde perto dele. Fazer-se de humilde, fazer-se de humilde, fazer-se de pobre. Irmão, será que se a pessoa tem um dom para pregar, ele sobe lá, ele domina as escrituras, onde ele leu, ele sabe explanar, ele sabe explicar, e ele vai ficar sem fazer isso para não humilhar ninguém ali dentro, para não humilhar os outros que estão sentados, os outros irmãos aí do ministério que está sentado? Porque você vai numa igreja que às vezes as pessoas estão ali, aqueles irmãos, vai ficando doente, as pessoas vão na igreja e voltam para casa, não se sente muito bem, depois fica do mesmo jeito, porque às vezes ele vai lá, o irmão lê uma coisa e fala outra, o irmão lê uma palavra e começa a falar outra, fala só em bênção ou condenação. A condenação é bênção. Tem gente aqui cheirando morto, tem gente aqui que está aqui só para esquentar banco, mas não deveria estar aqui. Será que esses lugares assim que existem por aí, outras bem, às vezes me criticam, porque eu não sou crítico, eu sou uma pessoa que eu faço a minha análise, faço um comentário, expondo a minha opinião, mas não igual um crítico que quer destruir uma denominação, quer que ela pare, quer que ela acabe, ou quer que o povo pare de ir lá. Eu não. Eu estou só pondo a minha opinião, abrindo a mente das pessoas para que ela mas vai com segurança na palavra de Deus, não olhando para homens. Então é por isso que eu estou falando. Aí um irmão que tem o dom, que prega uma palavra bonita, que deixa você bem, que te levanta, que te exalta, porque a palavra de Deus é isso. Ela torna as pessoas saudáveis espiritualmente, erguida para caminhar na batalha, no dia a dia, no seu dia a dia aí, no seu trabalho, na escola, na faculdade. Chega ali como um cristão, pronto para combater toda a desumanidade, a falta de humildade. E aí você vai falar para ele, viu, segura o dom, porque tem irmão aqui que não prega desse jeito, tem irmão aqui que, como é que faz? Então é isso que eu tô querendo falar aqui. Se eu for num culto e souber que alguém tá segurando o dom, enterrando o dom,
por causa de ministério, enterrando o seu dom ali para tocar. Vamos tocar assim, mas assim, porque tem irmãos aqui que não sabem tocar, que, né, fica chato. Aí tem aqueles que vai lá, que pensa que sabe, faz todo aquele barulho, não sei o que, e aí tá tudo certo. Para mim, esse tipo de lugar não serve, um ensaio que tá assim, ou um culto que tá desse jeito, os músicos. Um culto assim eu nem vou, se eu souber que são assim nesse lugar, eu vou numa outra comum. Eu vou congregar em outro lugar, quero algum lugar que as pessoas, né, põem para fora o seu dom, que aquele que é pequeno quer aprender, que tá ali, que aquele que sabe mais está ensinando o pequeno, que está vivendo em união, crescendo espiritualmente, crescendo no seu dom. É isso aí, irmãos. Esse é um vídeo de hoje que eu fiquei um pouco perplexo, isso vindo do irmão aí que eu admiro tanto ele, porque ele na presidência ajudou tanta melhora na congregação, os ensinamentos novos que vem vindo para melhorar, né? Vem vindo algumas coisas aí que já devia ter mudado há algum tempo, e agora só com essa presidência que está mudando. Então, isso aí foi só uma observação, um comentário nessa parte. Espero que os irmãos se inscrevam no canal e ativem o sininho, e a gente pode comentar aí se, né, os irmãos têm alguma observação a fazer, que eu estou sempre lendo os comentários, alguns que são para criticar a minha pessoa. Eu começo a ler e já paro, nem termino. Mas espero que vocês se inscrevam no canal e até o próximo vídeo. A paz de Deus.